Estamos no Junho Verde, mês destinado à conscientização sobre a escoliose. Dados da OMS mostram que 2% da população mundial tem a doença. Só no Brasil, são 6 milhões de pacientes diagnosticados. A escoliose afeta de crianças a adultos e pode ter causas genéticas ou atreladas a outras doenças. Quem nos traz mais informações é o professor da Santa Casa de São Paulo e ortopedista do Hospital Albert Einstein, Alfredo Gottfried. Escoliose é uma afecção da coluna vertebral que diz respeito a um desvio do alinhamento da coluna. Então, se nós olharmos uma pessoa de frente ou de costas, a coluna tem que ser reta, tem que ser retilínea. E desvios da coluna nessa posição são chamados de escoliose. E é muito importante que se diferencie da lordose e da cifose. Essa é uma confusão muito frequente que nós escutamos. Porque de lado as pessoas têm curvas normais, olhando de lado, que são justamente a lordose e a cifose. Agora, de frente, a coluna tem que ser reta. E quando há desvio, se chama escoliose. E o porquê desse desvio? É uma questão comportamental, de postura, pode ser genético? Existem inúmeras causas para a escoliose, mas uma das que mais preocupa e que é a mais frequente é uma que não tem causa nenhuma, que nós chamamos de idiopática. Então, ela afeta, em geral, crianças e adolescentes na fase do estirão de crescimento, que eram absolutamente normais, mas por alguma razão genética que até hoje não é muito bem estabelecida, a coluninha dessas crianças começa a entortar. E é justamente para esse grupo que nós orientamos pais e cuidadores dos primeiros sinais do problema para que ele seja diagnosticado o mais precocemente possível, porque, sem dúvida, isso facilita muito o nosso tratamento. E esses primeiros sinais, eles são notados observando essa postura mesmo? Exatamente. Os primeiros sinais devem ser observados pelos pais, como eu disse, ou como cuidadores, e nós ensinamos algumas regrinhas bem simples para que isso possa ser observado. Então, a primeira coisa é colocar a criança sem roupa de costas, de tempos em tempos, principalmente crianças em fase de crescimento, à procura de assimetrias no tronco. Então, o que a gente vai procurar? A primeira coisa é olhar a altura dos ombros. Então, os ombros eles têm que estar no mesmo nível. Se um ombro começa a ficar um pouco mais alto que o outro, é um motivo de preocupação. Segunda coisa, olhar a cinturinha da criança. Então, com os braços estendidos, a distância entre o braço e a cintura tem que ser mais ou menos simétrica. Na escoliose, o corpo começa a entortar para um lado e um lado fica maior do que o outro. Existe uma assimetria disso. Outro ponto importante é palpar os ossinhos da coluna da criança e ver se isso está saindo da linha média, está deixando de ser retinho. E, por fim, nós pedimos para a criança se inclinar, se curvar para frente. E na escoliose existe uma assimetria das escápulas aqui atrás. Então, um lado fica um pouco mais alto do que o outro. Então, se existir qualquer dúvida, isso é claro, isso é uma triagem, algo muito inicial. Percebeu que existe alguma dúvida em relação a esses pontos, a criança deve ser levada a um ortopedista, que é quem vai confirmar ou descartar o desvio da coluna. E após essa análise não mais específica com o especialista, tendo esse diagnóstico, o que pode ser feito para amenizar ou para curar, corrigir mesmo? O tratamento hoje em dia mais eficaz para essas crianças com curvas iniciais é uma combinação de fisioterapia. Existe um tipo de fisioterapia, alguns tipos de fisioterapia que são chamadas específicas para a escoliose, onde a criança faz exercício junto com o fisioterapeuta e em casa também sozinho, combinado com colete. Então, o colete também evoluiu bastante nos últimos anos, eles eram maiores, mais difíceis de serem usados. Hoje em dia eles são um pouco mais justinhos, mais disfarçáveis, porque a gente sabe que é um problema também o uso de colete nessa faixa etária de adolescentes, que tem vergonha do corpo, muito comumente. Mas essa combinação de exercícios com colete é muito eficaz e consegue segurar a curva em até 3/4 das situações. Existe uma porcentagem de curvas que ou já são diagnosticadas muito lá na frente ou não respondem ao tratamento, e aí sim são os casos que são encaminhados para a cirurgia. E essa cirurgia ela é mais complexa, exige mais esforço do paciente, da própria equipe médica e nessa recuperação, eu imagino.
A cirurgia de escoliose evoluiu muito nos últimos 20 anos, em vários sentidos. O primeiro deles na segurança. Eu acho que esse é um ponto muito importante, porque gera preocupação e angústia, não só para os pacientes, mas principalmente para os seus pais. Então, evoluiu em segurança e evoluiu também em qualidade. Então, hoje nós conseguimos fazer cirurgias que corrigem muito melhor, devolvem aquela condição de uma coluna reta, com nenhuma ou muito pouca deformidade, muitas vezes imperceptíveis, com segurança. Então, é uma situação, claro, que só é indicada para alguns casos, os casos mais graves, mas quando se precisa disso, são cirurgias seguras e muito eficazes para tratar doenças. É possível falar em alguma espécie de prevenção? Ter uma rotina com exercícios? É possível evitar? Para a escoliose em si, para esse problema, essa enfermidade que acontece de uma forma genética, infelizmente não tem prevenção. Entretanto, descobrir, fazer o diagnóstico o mais cedo possível é muito importante, porque pode mudar completamente o curso da doença e, como eu disse, muitas vezes pode evitar cirurgia. Então, o mais importante daqui, a mensagem mais importante aqui é que os pais que têm filhos em idade de crescimento observem seus filhos periodicamente de costas e sem roupa. Se os pais puderem fazer esse trabalho em casa, seguramente vão ajudar muito as crianças que têm o problema, para que a gente possa fazer um tratamento mais cedo, que a gente possa evitar a cirurgia em grande parte deles.